Por favor, para não atrapalhar, tá? Vamos iniciar a coletiva com a pergunta da Flá TV. Zé Boto, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Agora sim, começando aqui de maneira oficial a entrevista coletiva. Queria saber de você como foram as primeiras impressões desses dias breves, mas muito intensos já de trabalho aqui no Flamengo, conhecendo estruturas, esteve também recentemente no Maracanã. Queria que você resumisse um pouco de tudo que você viu, explicasse um pouco para o torcedor que está ligado com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos. Hoje estou um bocadinho melhor aqui da voz. Antes de mais, agradecer a presença de todos e dizer que é um orgulho muito grande representar um clube como o Flamengo, mas é ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme. Destes dias que têm sido muito corridos, retenho o encontro com o Zico, que foi para mim sempre um ídolo de infância. Sou um bocadinho mais novo que ele. E foi algo que, do ponto de vista emocional, me marcou. Depois conhecer o CT, que eu já tinha algumas referências de que era um CT muito moderno, mas sinceramente não esperava que fosse tão bom. Foram as duas coisas que eu retive mais. Vamos lá, gente. Abrindo para as perguntas, por favor. Perguntas. Oi, aqui Fábio Jupa, da TV Globo Sport TV. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Gostaria de saber, o senhor já conversou, claro, com o presidente Luiz Eduardo Batista, né? O senhor esteve com o Filipe Luiz, o treinador lá em Portugal, antes de vir para o Brasil, já teve as suas primeiras impressões aqui, viu o CT. Eu queria saber qual é a prioridade do senhor, qual vai ser o primeiro ponto a ser atacado do seu trabalho, o que o senhor vai ser contratação, reformulação de elenco, o que o senhor pretende como primeiro ato assim, da sua gestão? Obrigado. Eu tenho que ser responsável e não posso chegar aqui e não conhecer as pessoas, não conhecer o ambiente e começar a querer fazer as coisas à minha maneira. A primeira coisa que vou fazer é conhecer todas as pessoas da estrutura do futebol, perceber quem se adapta à forma como nós queremos trabalhar e, ao mesmo tempo, como é óbvio, porque é o mais importante, cuidarmos da equipa profissional. Próxima. Quem vai? Isto é água, posso beber? Boto, boa tarde. Monique Danello, da TNT Esporte, seja bem-vindo. Obrigado. A gente sabe que é uma fase de transição, né, mudança de diretoria, de presidência, e que as coisas seguem acontecendo no clube, como, por exemplo, o fim de contrato de alguns jogadores e todos esses detalhes que vocês têm aí para cuidar nos próximos dias. E um desses jogadores foi o Davi Luiz, ele se despediu do Flamengo, né? E ele, no mesmo dia lá em que você esteve no Maracanã, deu uma declaração muito marcante, dizendo que ficou sabendo que ele não estava nos planos pelo Instagram e que ele não recebeu nenhuma ligação. Eu não sei se vocês chegaram já a tratar disso, porque era o momento em que você estava sendo contratado, mas como vocês estão olhando, né, para esses casos de jogadores que estão em fim de contrato, especificamente falando dessa despedida aí do Davi? Obrigada. O David é alguém por onde passou, e passou para o Benfica, na altura que eu lá estava, que sempre colheu o agrado da torcida, das pessoas que trabalhavam com ele, um respeito enorme pela carreira dele, mas o que se passou foi algo profissional. Eu, quando quero contratar um jogador, não falo direto com o jogador, até porque os agentes normalmente ficam, como é que vocês dizem, ficam putos quando nós fazemos isso. E o que se passou com o David foi, até porque eu tenho relação, conheço as pessoas que lidam com o David há muitos anos, desde o tempo do Benfica. As pessoas, ainda eu estava na Croácia, pediram-me, assim que eu tivesse uma definição sobre aquilo que ia acontecer ao David, que lhes comunicasse.
assim que eu reuni com o Filipe Luís, foi comunicado pela manhã muito cedo aqui no Brasil, às pessoas competentes, e foi isso que se passou. Desejo a maior sorte do mundo ao David. É um excelente atleta e sei que é um excelente ser humano. Inclusive recebi aqui uma mensagem do agente dele desejando sorte por parte do David, e é um assunto encerrado. Desejo a maior sorte do mundo ao David e que seja muito feliz, como sempre foi em todos os sítios onde passou. Próxima. Oi, Boto. Boa tarde, Roberta Barroso, da ESPN. Você falou que chegou, que ainda precisa conhecer, né? Muita coisa por aqui, mas você já vem conversando com o Filipe Luís. Vocês pensam em até quantos reforços para essa próxima temporada? E eu gostaria de saber se uma das prioridades é um substituto para o Gabigol. Obrigada. A partir do dia 18 de dezembro, em que o BAP anunciou que eu seria o diretor de futebol do Flamengo, converso todos os dias com o Filipe. Tivemos a oportunidade, porque estávamos perto, ele na Corunha, eu no norte de Portugal, de nos encontrarmos pessoalmente, porque é sempre melhor. Temos bem claro a primeira coisa, e que fique isto bem ciente, é que o elenco tem uma qualidade enorme. Sabemos que temos que fazer alguns ajustes, e esses ajustes vão ser feitos com tempo, no tempo que nós queremos, e não para agradar à torcida, a vocês, imprensa, que gostam dessas coisas, mas aquilo que nós achamos que deve ser o ideal para o Flamengo que queremos. Porque nós queremos a torcida contente em dezembro, feliz em dezembro e não em janeiro. Boto. Aqui, Thiago Lima, do GE, seja bem-vindo. Queria te perguntar a respeito de um atacante que o Flamengo está de olho, que é o Lassina Traoré, do Shakhtar. Se pudesse explicar como é que está essa negociação em relação a esse jogador, e se o torcedor pode esperar um perfil de contratação nesse estilo, até que foi muito, você teve marcante isso na passagem pelo Benfica, pelo Shakhtar, porque nos últimos anos o Flamengo sempre tem feito contratações muito grandes em termos de nome e de dinheiro. Se ele também pode esperar um perfil, esse perfil vai mudar com você no comando. Obrigado. A primeira parte da questão, que é o Lassina Traoré. O Lassina Traoré é um jogador que eu conheço muito bem, porque quando estava no Shakhtar, comprámo-lo ao Ajax. Na altura, com 18 anos, ainda pagámos 10 milhões de euros. É um jogador que nós pensamos, mas que está em análise, como muitos outros estão, porque a posição de atacante, e voltando à questão dela há pouco, que eu não respondi diretamente, é realmente a mais prioritária, mas nós não queremos falhar. E como não queremos falhar, queremos exatamente encontrar o perfil que interessa ao nosso treinador e ao Flamengo, como é óbvio. Esse perfil pode ser um nome mais sonante, mas pode ser também um nome menos sonante, porque normalmente os nomes sonantes é para agradar a torcida. Nós queremos alguém que tenha rendimento. É isso que nós vamos procurar, estamos a procurar. Vocês têm dado uma ajuda grande como scouts, a lançar uma série de nomes para nós irmos analisando, e estamos nesse processo de análise. Próxima pergunta. Boa tarde, João Pedro Fragoso, Jornal o Globo, seja bem-vindo. Eu queria saber se nessas conversas que você já teve com o BAP, com o Filipe Luís, vocês já conseguiram definir qual vai ser o DNA que o Flamengo vai ter sob o comando dessa nova gestão. A gente sabe que a torcida gosta de um futebol ofensivo, mas dentro das várias formas de montar um time ofensivo, como vai ser o estilo, qual vai ser o estilo do Flamengo, qual vai ser o estilo das contratações de jogadores do Flamengo dentro dessa metodologia que vocês querem implementar? Obrigado. Obrigado. Essa é uma questão bastante interessante e que
vou ter todo o gosto em responder. O DNA do Flamengo é Zico, Júnior Maestro, esta gente toda que passou pelo Flamengo, e é um futebol ofensivo, como é óbvio, é dominante, temos que dominar, e tudo vai ser feito para respeitar esse DNA. A escolha do Filipe Luís, como o Presidente disse, foi da minha responsabilidade. Eu poderia ter escolhido outro treinador. Eu acho que sou pioneiro, eu, mais uma equipa que trabalhava comigo no Shakhtar, de termos uma coisa que se chama scouting de treinadores, porque nós no Shakhtar tínhamos uma linha bem definida de como é que queríamos jogar, não porque era um DNA do clube, porque o clube não tinha essa história, ou porque a torcida assim exigia, porque o Shakhtar não tinha torcida, mas porque o dono do clube o exigia. E nós contratávamos sempre os treinadores que respeitavam esse DNA. E criámos um scouting de treinadores, que tínhamos sempre uma lista de treinadores que tinham esse DNA para poderem entrar no clube. O Filipe foi uma escolha minha, e se falhar, a culpa é minha. Porque isto é algo que... Isto é profissionalização. Alguém tem que ser responsável quando o treinador falha. Não é só o treinador. Não é? Porque isto é fácil. Muda-se de treinador 11 vezes e ninguém tem culpa disto. Diga-me uma empresa que mude 11 vezes de chefe de produção. O que é que acontece? Não é? Portanto, fica aqui já ciente que se o Filipe falhar, o principal culpado sou eu. Mas agora toda a gente neste clube vai ter de trabalhar como nós queremos. Porque quem não trabalhar como nós queremos, sai. Depois, se as coisas correrem mal, o responsável, eu. Boa tarde, Marcos Coelho, Super Rádio Tupi, aqui à sua direita. Até quero aproveitar para fazer uma continuidade a essa sua resposta. Você disse que o Filipe Luís foi uma escolha sua. Nós aqui do lado de cá sabemos que ele tem um contrato até o final de 2025. Em cima disso, eu queria saber de você se você recebeu, de fato, a carta branca da nova presidência para trocar o treinador, se te deram a liberdade para escolher outro nome realmente e encerrar esse contrato do Filipe Luís, se você realmente teve essa conversa. Tive essa carta branca tive a carta branca da direção que entrou, não é, do BAP, para que se eu achasse que devia mudar o treinador, mudava. Analisei-o, já agora, vi muita coisa que gostei, vi muita entrevista, muita coletiva dele, porque isso dá muito do treinador, e depois o contacto diário com ele tem confirmado tudo o que eu pensava, e se há algo que me posso orgulhar, porque nos jogadores nós falhamos e erramos, toda a gente, não há ninguém que acerte sempre. Nos treinadores, normalmente não erro, e o Filipe vai ser um treinador de top mundial. E eu lancei treinadores como Luís Castro, como De Zerbi, e o Luís está na linha dele. O Filipe Luís está na linha dele. Boa tarde. Luiz Assado, UOL, bem-vindo ao Flamengo. Você citou profissionalização, e isso foi algo que o BAP falou muito durante a campanha. O Flamengo tinha um perfil diferente na gestão anterior. Eu queria saber o que a torcida pode esperar do seu trabalho, o que você pretende trazer para o Flamengo, até de novidade, como você costuma trabalhar e como você pretende implementar isso aqui no Flamengo também. Obrigada. O profissionalismo o Flamengo tem que ser a coisa mais importante de toda a gente que trabalha aqui no Flamengo. Mais importante que a família, mais importante que tudo. Isto é profissionalismo. Nós temos que dar o máximo, porque existem 50 milhões de pessoas lá fora que fazem muitos sacrifícios para acompanharem o Flamengo
E nós, é um privilégio, tem que ser um privilégio para toda a gente, e toda a gente começa por mim e acaba na pessoa da rouparia, na cozinheira, em toda a gente tem que perceber a responsabilidade que tem e que isto é a coisa mais importante da vida deles. Isto é que é profissionalismo. E é isto que os torcedores podem esperar, é cobrança, primeiro a mim, à comissão técnica, aos jogadores e a toda a gente que tem que trabalhar a 100% para que tudo corra bem. Isto é profissionalismo. Não sei se respondi, mas... Boto, Raiza Simplício da Gol Brasil aqui, seja bem-vindo. Você falou sobre ter essa possibilidade de escolher o Filipe Luís, e você escolheu o Filipe Luís. Eu queria saber de você por quê. O que você viu no Filipe Luís que encaixou com o teu pensamento, que encaixou com o que você pensa para o Flamengo, por que dessa decisão? E teu contrato, só para tirar uma dúvida, é até dezembro de 2025 ou são 3 anos? São 2 anos. Eu acho que vi os jogos do Flamengo desde que o Filipe pegou, todos 2 vezes. Uma na perspectiva de analisar o elenco, outra na perspectiva de analisar o trabalho do Filipe. E para nós que somos experientes, por isso é que quem escolhe os treinadores deve ser alguém que tem essa capacidade, não é? Consegues perceber algumas nuances táticas no jogo do Filipe que me agradaram muito. Se calhar isto não é tão visível ao olho normal, mas ao olho mais clínico agradou-me muito. Depois agradou-me muito a forma como ele comunica. Uma forma humilde, mas assertiva, de saber aquilo que quer. E depois, quando comecei a ter contacto com ele, percebi a ambição dele, a vontade de aprender, a vontade de evoluir todos os dias, porque no futebol, como na vida, mas pronto, eu só falo de futebol, do resto não percebo, quando nós achamos que sabemos tudo, é o primeiro passo para estarmos mortos. Acho que respondi à tua pergunta. Zé Boto, aqui. Isaac Andrade, do Flavoz. Eu queria continuar no tema de DNA. Você mencionou grandes craques do Flamengo, né, e uma das coisas que o próprio Filipe Luís repetiu foi que nesse DNA consta a frase vencer, vencer, vencer. Então o Flamengo é um time que propõe jogo, que vai para cima. E essa questão do DNA, ela apareceu muito forte para a torcida com a chegada do Jorge Jesus em 2019, aonde deu um match entre toda a direção técnica e toda aquela proposta que Jorge e sua equipe técnica trouxeram também. Isso é muito importante. Mas quando a gente fala de DNA, a gente fala do futebol como um todo. Como é que se aplica essa questão do profissionalismo, da aplicação do DNA que você mencionou, não só ao time principal, mas às equipes de base e principalmente ao futebol feminino também? Hoje, assim como o Davi Luiz fez, a atleta Crivellari, na sua rede social, falou que encerra o contrato com o Flamengo sem nem sequer ser procurada. Como é que seria esse profissionalismo com o DNA do Flamengo para todo o staff do futebol? O futebol feminino não é a minha área. No tempo não tenho capacidade para gerir, porque não é que o futebol seja diferente, são coisas completamente diferentes, em que não conheço as jogadoras, não sei quem é que são os melhores jogadores do mundo, ou não conheço os treinadores, portanto não é a minha área. A base vai ser a minha área e vai ser algo em que eu vou mergulhar, porque tem sido assim em todos os clubes onde passei. Temos que criar esse DNA, temos que criar jogadores talentosos, mas ao mesmo tempo responsáveis. E uma coisa que eu penso, e já penso há muitos anos, porque eu conheço bem o Brasil, até porque no Shakhtar nós tínhamos 14 brasileiros, portanto, e vim aqui buscar muito jogador brasileiro que nem sequer jogava, nunca tinha jogado na Série A, e passado 3 meses estavam a jogar na Champions League. Eu tenho uma ideia, e há pouco ela perguntou-me sobre a Europa, ou sobre o que as novidades podiam trazer. Eu tenho uma ideia que aqui no Brasil se foi buscar muita coisa má que se faz na Europa.
E na Europa nós viemos aqui buscar coisas boas que vocês faziam. Na base, estou a falar na base. No futebol profissional, a chegada de técnicos estrangeiros, nomeadamente portugueses, mas podiam ser de outra nacionalidade, acho que deu um bocadinho mais de rigor tático ao jogo, mas replicar isto na base é um erro tremendo. Vocês, porra, são o maior produtor de jogadores de todos os tempos. O Romário, o Ronaldinho, o Zico... Não parava aqui, não é? E parece que querem fazer jogadores como na Europa. E isto é um erro. Eu acho que há que voltar um pouco atrás àquilo que foram as raízes e os fundamentos do futebol brasileiro, dar essa liberdade aos jovens atletas de errarem, de experimentarem, de não estarem agarrados a sistemas táticos e a coisas assim, porque depois, a partir de uma certa altura, vão ter tempo para isso. Agora, é fundamental, na minha ótica, que se mude a forma como se forma jogadores no Brasil. Vocês estavam bem, foram copiar a Europa e, neste momento, estão mal. Não produzem tanto talento como há 10 anos, 15, 20, 30. E isso é algo que eu acho que vamos ter que mudar aqui. Isto é o país do futebol, vocês faziam bem, vamos ter que continuar a fazer como faziam antes. José Boto, aqui à frente, Renan Moura da Rádio Globo, bem-vindo ao Brasil. Até pegando esse gancho que você acaba de falar sobre base, queria saber como é que vai ser esse trabalho justamente com a base do Flamengo. Tem até o slogan "Craque Flamengo faz em casa". E se o Flamengo vai ter uma janela inicial de transferências agressiva ou apenas após o Super Mundial. Creio que você já tenha os valores que o Flamengo tem a trabalhar no mercado e se esse câmbio também de 1 para 6, 1 para 7 para o euro, né, também vai ser um dificultador para você. Para já, nós identificamos o que necessitamos. E volto a dizer, a minha leitura, a leitura do Filipe, é que o elenco é muito bom e que pode render ainda mais do que tem rendido nestes últimos tempos. Portanto, não estamos aqui, temos que ir comprar, temos que ir buscar jogador. Não. O que temos é muito bom, agora vamos reforçá-lo. Mas vamos reforçá-lo tentando minimizar o erro. Não é? Este jogador porque vai para o Corinthians, ou o outro porque vai... Não. Vamos buscar o que queremos e quando tivermos a certeza que é isto que queremos. Já conversei com o Presidente em relação às verbas que temos para gastar. Posso-vos dizer, não vou aqui divulgar, como é óbvio, não é? E isto é uma parte da profissionalização também, é não discutirmos publicamente os assuntos internos. Mas é suficiente para os reforços que queremos, para aquilo que achamos necessário para que o elenco seja ainda melhor. Gente, deixa eu só falar uma coisa, nós temos mais 5 minutos de coletivo, tá? Não vai dar para atender todo mundo, então vamos seguir para quem me pediu ali. Vai, Castanha. Boa tarde, Boto. Seja bem-vindo ao Flamengo. Bruno Castanha. Eu queria que você falasse um pouquinho como vai ser a sua estrutura no futebol, com profissionais que vão chegar com você, e se você pretende também no Flamengo montar, como fez no Shakhtar, um gabinete de apoio para esses investimentos, contratações que são feitas. Se sim, queria que você explicasse um pouquinho para a gente como isso vai funcionar. Obrigado. Como é óbvio, vou trazer uma ou duas pessoas da minha confiança, e não vou divulgar os nomes, porque ainda nem sequer discutimos contratos, nada. Pessoas que vão agregar conhecimento em várias áreas. E é verdade aquilo que você disse. O futebol é talvez o único negócio em que as pessoas fazem investimento e não cuidam do investimento. Não é? Gastam 10 milhões e depois, se render, rendeu. Se não render, vai-se comprar outro. Não?
Nós temos que cuidar, temos que perceber porque é que o jogador não está a render, do ponto de vista médico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista... Há N fatores que fazem com que os jogadores não... Quantos jogadores vocês conhecem que não rendem num sítio e depois têm um rendimento absurdo noutro? Eu estava no Benfica, foi o meu último ano de Benfica, quando o Gabigol foi para o Benfica. O rendimento do Gabigol no Benfica foi quase zero. Depois virou um ídolo aqui. A preocupação de nós percebermos o que é que tínhamos que fazer para ajudar o Gabigol a crescer como jogador e a dar o rendimento que o investimento, no caso dele até nem foi grande, mas porque foi um empréstimo, necessita, porque tu estás a investir dinheiro, isso tem que ser feito. Porque nós temos que perceber porque é que o jogador não está a render. E há profissionais competentes para ajudar nisso. E isso é algo que nós vamos tentar montar aqui também. Jonas Stelman, do canal Gol TV aqui. Uma boa tarde, seja muito bem-vindo ao Rio de Janeiro. Obrigado. Eu vou te perguntar sobre uma situação um pouco delicada, porque ao longo dos últimos anos, né, a torcida do Flamengo ficou muito incomodada com a falta de blindagem e também com o vazamento de algumas informações internas de escalações que aconteciam aí no Flamengo com horas, dias antes da partida acontecer. Eu quero saber como é que você pensa nisso, se você já passou por isso em algum clube e como que você planeja blindar esse elenco aí do Flamengo para as competições grandiosas que tem para disputar na temporada de 2025. Uma das coisas que eu discuti com o BAP é fechar aqui o CT. Acabou a visita aqui ao CT de gente que não tem nada a ver com o trabalho diário. Não interessa quem é, não entram aqui. Eu sei que as pessoas gostam de ver, eu tive com o jogador tal, não. Isso vai acabar. As viagens também vai acabar, ir no mesmo avião, estar no mesmo hotel, pessoas que nada têm a ver com o futebol. E isto são medidas, foram talvez as primeiras medidas que eu tomei. Já. As outras têm que analisar. Agora, estas já foram tomadas. Aqui só entra quem tem a ver com o futebol. Depois, se começar a vazar coisas só com as pessoas que estão aqui no futebol, vamos averiguar. Boa tarde. Igor Dorileu, da Band. Nas últimas temporadas, o Flamengo muitas vezes priorizou as Copas, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores, e acabou deixando de lado, em alguns momentos, o Campeonato Brasileiro. O BAP, quando eleito, falou que a prioridade do Flamengo vai ser o Campeonato Brasileiro, vai voltar a ser o Campeonato Brasileiro. Eu queria saber, com essa sua mentalidade de alguém que vem de outra cultura, outro continente, o que você pensa sobre essa prioridade do Campeonato Brasileiro. Obrigado. Dos sítios onde eu venho, o campeonato é a coisa mais importante. Mais importante que a Copa, talvez a Champions League seja o mesmo nível. Agora, nós no Flamengo temos que pensar que entramos em tudo para ganhar. E temos que arranjar uma forma, porque é algo que a mim, e talvez eu tenha que aprender essa parte também da cultura aqui. Não, nós temos que ter um elenco e uma mentalidade que é vamos para ganhar tudo. Se por um motivo qualquer temos que priorizar algo, vai ser sempre o campeonato. Boto, boa tarde, tudo bem? Tudo. Bem-vindo ao Flamengo. Boto, o Flamengo inicia o ano agora de 2025 com 5 jogadores em final de contrato. E 2 situações assim, que tem falado muito na torcida, do Eric Pulgar e do Cleiton. Na semana passada chegou a sair que o Benfica estaria interessado no jogador e que você já estava trabalhando na renovação de contrato dele. Queria que você confirmasse ou não confirmasse essa situação e falasse se você pretende, já nesse início de trabalho, rever esses contratos e renovar. Queria que você falasse sobre. Portanto, esses jogadores têm contrato com o Flamengo.
Tu, quando assinas um contrato com a tua entidade, como é que se diz, empregadora, tens que cumprir e respeitar esse contrato, não é? Nós vamos analisar com calma, perceber se vale a pena, da nossa parte Flamengo, renovar esses contratos, se os jogadores têm essa visão de renovar o contrato ou não, mas eu tenho uma visão muito pragmática da coisa. O jogador assina um contrato, se o treinador quiser usar, não é porque está a 6 meses de finalizar o contrato que não vai jogar. O treinador precisa, joga. O jogador é profissional, tem que ser profissional, e nós, como entidade que paga o jogador, temos que exigir do jogador esse profissionalismo. Se vamos renovar todos, se vamos renovar só um, se vai ser o Cleiton ou não, é uma questão que nós temos que analisar ainda. Cheguei há 2 dias, ainda não parei, quase que não parei para trabalhar, só coisas com a Flá TV, com isto, com aquilo. Espero que agora, a partir de hoje, tenha um bocadinho mais de paz para me poder começar a trabalhar com mais horas de trabalho. Muito obrigado, gente. Obrigado, José Boto. Tá. Feliz Ano Novo. Tá aí, portanto, finalizada a entrevista coletiva do novo diretor técnico do Flamengo, o José Boto, ele que está cumprimentando aqui alguns dos presentes na sala de imprensa.